Olá! Vamos agora fazer um resumo da aula sobre vetores ou matrizes unidimensionais, sintetizando os principais conceitos para que possamos prosseguir nossos estudos a partir desse capítulo. Vamos lá? Até a aula anterior, trabalhamos com variáveis simples, que só recebem um dado por vez. Mas existem situações onde é necessário trabalhar com o agrupamento de várias informações dentro de uma mesma variável, tornando a programação muito mais rápida e eficiente. É por isso que nesse capítulo estudaremos sobre a prática do uso de vetores. Vamos retomar o exemplo da gaveta com repartições. Esse tipo de gaveta é capaz de organizar diferentes objetos dispostos um em cada repartição, permitindo que os objetos sejam facilmente localizados. Assim acontece com os dados armazenados nas variáveis. Imagine que você tenha que armazenar 10 telefones de clientes para que sejam localizados sempre que for necessário fazer uma consulta. Considerando o que vimos na primeira etapa do curso, teríamos que declarar 10 variáveis literais, cada uma com identificador próprio, para receber os telefones e depois escrever uma a uma na ordem de entrada. Por exemplo, nós temos na tela o fone 1, fone 2, fone 3 e assim por diante. Seria um processo muito trabalhoso e com grande volume de codificação, não é mesmo? Para minimizar esse trabalho todo, foram criados os vetores, capazes de agrupar um conjunto de dados do mesmo tipo em uma só variável. Vamos relembrar como fazemos isso. Os vetores nos permitem trabalhar com o agrupamento de várias informações dentro de uma mesma variável. Esse agrupamento ocorrerá obedecendo sempre o mesmo tipo de dado e, por essa razão, será chamado de estrutura de dados homogênea. Como nós podemos observar na tela, temos ali vetores de letras e vetores de números. Os vetores de letras contêm o mesmo tipo de dado, a letra, e os vetores de número contêm o mesmo tipo de dados, no caso, dados numéricos. Muito simples. Cada elemento de um vetor é caracterizado por uma posição relativa. Sendo assim, para acessar um vetor, devemos informar o valor do índice, cujo posicionamento incide na ocorrência que queremos verificar. Caso essa ocorrência exista, será mostrado o conteúdo da célula indicada pelo índice. Temos aqui a posição 1, a posição 5, a posição 8, posição 1 relativa ao valor A, posição 5 relativa ao valor R e a posição 8 relativa ao valor Q. Um vetor deve ser representado da seguinte forma: seu nome e entre colchetes a sua dimensão com um intervalo de posições. Nesse caso, n é a posição inicial e n1 a posição final do vetor. Por exemplo, nesse caso atribuímos vet ao nome do vetor, n a posição inicial, no caso 1, e n1 a posição final, no caso 10. Isso significa que temos um vetor chamado vet que poderá armazenar até 10 elementos. Nesse caso, vet de posição 1 armazenará o valor A, vet de posição 2 armazenará o valor H, vet de posição 3 armazenará o valor M, vet de 10 armazenará o valor P. Observe que o nome do vetor não muda. O que muda é a informação indicada dentro dos colchetes. A essa informação dá-se o nome de índice, que significa o endereço onde o elemento está armazenado dentro do vetor. É importante que você entenda que o elemento é o conteúdo armazenado dentro do vetor, nesse caso, as letras. Vet de posição 1 igual a A. O número 1 é o índice, o endereço onde está armazenado o elemento, e o elemento, nesse caso, é a letra A. Perceba que com a técnica de matrizes é possível criar apenas uma variável que nesse caso chamamos de vet, com capacidade de armazenar um conjunto de valores identificado por n, que é a posição inicial, e n1, que é a posição final do vetor.
Se o vetor VET tivesse 10 posições, ele poderia ser representado como 1, 2 pontos, 10. Tipo é o tipo de informação que esse vetor irá receber. Por exemplo, se fosse um vetor de números, seria do tipo numérico. Veja como o programa ficou mais compacto, além de possibilitar uma mobilidade, pois se houver a necessidade de armazenar uma maior quantidade de letras dentro do vetor, basta dimensioná-lo e mudar o valor final da instrução para. Lembre-se, finalizamos essa aula, mas ela é apenas um resumo do tema, portanto não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe, então, de todas as atividades que forem propostas. Até a próxima e um grande abraço.